hoje eu vou atender a umas dúvidas que a galera me manda, que é sobre diferentes cubas de roche, rapaziada. Por quê? Muda alguma coisa? Você tem um roche diferente aqui, um roche lá, ele é mais raso, ele é mais fundo, ele é mais largo, ele é mais estreito. O que isso interfere no final do dia? No final do dia não muita coisa, mas quando a gente tá falando de sessão, tem mudanças sim. Cara, primeiro, tem uma infinidade de hosts diferentes. Hosts. Tem uma infinidade de hosts variados no mercado, então você vai ter tudo quanto é tipo de formato de cuba. Aqui eu tenho 4 formatos um pouco diferentes, que eu acho que dá pra gente ter um parâmetro mais ou menos, e dá pra gente partir da teoria a partir daqui. E aí você olha a cuba do host que você tem em casa, aquele host que você gosta mais de usar, e você vai pegar um pouco dessa lógica para usar na sua sessão. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês são 2 hosts bem diferentes, né? Aqui eu tenho um host da Pro Hookah, que é aquele padrão que eu sempre uso aqui nos vídeos, eu gosto muito, isso aqui é uma das últimas cores que foram lançadas, eu acho ele maravilhoso. E aqui nós temos um host, sei lá, esse aqui é um host que algum dia surgiu aí. Principais diferenças da cuba de um pro outro. O Pro ele até parece ser um roche que é fundo, mas na verdade ele não é um roche tão fundo assim. É que o fato do pino dele ser um pouco mais largo faz com que a parte mais profunda dele aqui fique uma distante da outra. Então ele dá uma leve ilusão de ótica que ele é um roche mais fundo, mas ele é um roche de profundidade média. Esse aqui é um roche que tem uma profundidade um pouco maior e a cuba dele ela é mais quadrada, tanto aqui na lateral quanto próximo do pino central. Esse roche aqui, ele tem tanto a parte interna da cuba quanto do pino central um pouco mais quadrada, então ele cabe mais tabaco como um todo, além do fato dele ser um pouco mais fundo. O que isso significa? Se você faz um preparo mais baixo nele e ele te permite fazer um preparo na altura do pino central, mais baixinho, ainda assim colocando uma boa quantidade de tabaco, essa quantidade de tabaco vai ficar um pouco mais longe do papel alumínio. Por quê? Porque tem essa diferença de altura. Um roche que tem um pino um pouco mais alto e você se orienta pelo pino para fazer, o tabaco acaba ficando mais próximo do alumínio e isso muda o quão resistente ou sensível ele vai ser ao controle de calor. Porque pensa bem, tá muito longe? Pô, ele não vai queimar tão fácil. À medida que você vai aproximando o tabaco do carvão, que é separado pelo alumínio, ele pode ficar mais apto a queimar se você errar a mão ali no controle de calor. Então, roches mais fundos costumam ser melhores para se utilizar tabacos mais sensíveis. Por quê? Se é sensível ao calor... Foncinho, você é sensível ao sol. Quanto mais longe do sol você estiver, melhor. Você anda pela sombrinha, passa um protetor solar. É mais ou menos essa ótica que a gente vai ter. Então, um roche fundo é mais interessante para tabacos sensíveis. Entretanto, nós temos roches que são mais rasos, e esse aqui tem uma diferença muito grande de cuba, né? A profundidade desse aqui é mais ou menos metade da profundidade desse, fora que a cuba dele tem esse ângulo de ataque mais deitadinho, ele não chega a ser tão quadrado quanto esse daqui, né? Então se nesse a gente tem um roche com a lateral quadrada, nesse aqui nós temos um roche que a lateral dele é mais angulada desse jeito. Então, além dele ser um roche mais raso, ele também acaba sendo um roche mais econômico. Em geral, roches um pouco mais rasos são melhores para tabacos mais resistentes ao controle de calor. Porque, de novo, você vai colocar 10 gramas de tabaco aqui e 10 gramas de tabaco aqui, essas 10 gramas de tabaco vai estar mais perto do carvão do que essa, como o tabaco fica distribuído. Entretanto, essa regra nem sempre é uma regra, porque Tangiers em rochezinho fundo, Afonsinho, levemente prensadinha, não tem um charme ali a mais também? Mano, isso mostra que realmente a regra ela tem a sua exceção, porque não dá pra explicar direito, mas funciona top. Funciona às vezes até melhor, entende? Então, de novo, isso aqui é uma teoria pra gente entender um pouco de como que é o funcionamento da coisa, mas na prática vai muito da mão de cada um, do que cada um gosta de saborear no seu roche e do tipo de preparo que você tem, questão de furação, etc. Então, é um pouco da teoria para ver como você vai aplicar isso na prática. Uma coisa que é interessante também pontuar é o diâmetro do pino central, como ele influencia na disposição da cuba, né? Então, por exemplo, esses 2 roches têm a cuba um pouco mais arredondada no formato em U. Esse aqui, ele desce um pouco mais inclinado assim, ó, enquanto este roche da Pro aprofunda um tiquinho mais, só que com o pino um pouco mais aberto. E apesar desse roche parecer mais raso, você consegue fazer uma sessão colocando menos tabaco nesse Pro Hookah do que nesse daqui, justamente pelo diâmetro do pino central, né? Então, se a gente está falando de área, Afonsinho, lembra aquela coisa do PR ao quadrado? Você vai somar aqui, ó, qual que é toda essa área externa e subtrair essa área interna. Então, você tem tabaco em menos região, ele fica mais distribuído,
facilita um pouco o controle de calor também. Em outro caso, vamos voltar aqui para os roches fundos. Roches que também têm tamanhos de cuba distintos, eles têm a mesma profundidade, mesmo tamanho de pino, mas se você for comparar o diâmetro, um roche quase abraça o outro. E no que isso interfere? Você fumar com 3 carvões hexagonais aqui é muito mais fácil do que você fumar com 3 carvões hexagonais aqui. Justamente por como o tabaco está mais distribuído numa área maior nesse roche marrom, você consegue colocar os carvões um pouco mais distantes e eles vão jogar o calor que você precisa aqui para dentro. Nesse roche, você mal vai conseguir colocar 3 peças hexagonal sem deixar uma delas cair. E o que é comum a galera usar nesse roche aqui, Afonsinho? Aquelas 2 peças de carvão aqui com uma terceira peça por cima. Famosa cabaninha, né? Famosa cabaninha. No final das contas, qual tipo de roche vai oferecer mais sabor para a sessão? Você consegue explorar um bom sabor utilizando qualquer tipo de cuba de roche, na verdade. Porque o sabor ele vai estar ligado ao quanto de vapor ou de fumaça você consegue explorar do tabaco sem deixar ele torrar. Então isso depende mais do controle de calor do que o roche especificamente. É que alguns roches deixam a situação de controlar o calor ou mais fácil ou mais difícil. Questão de volume de fumaça também está muito ligado ao sabor. Ele tem uma curva do quanto de sabor vai subindo até ele chegar no limite junto com o volume de fumaça e passar desse limite ele queima. Então você consegue ter um bom volume de fumaça e um bom sabor com todos esses roches. O que realmente vai mudar de um para o outro? E aqui eu vou deixar para falar sobre a diferença de material de um roche para o outro para um outro vídeo no futuro. Aqui é formato de cuba. Vai mudar o tanto de tabaco que você coloca na sua sessão, que é basicamente o quanto de gasolina você coloca no tanque do seu carro. Isso define o quão longe você viaja. Então, quanto mais tabaco você consegue colocar no seu roche, mantendo um controle de calor, mais tempo você consegue empurrar a sua sessão. Então, roches que vão mais tabaco, você consegue sessões que duram mais tempo, não necessariamente mais sabor, não necessariamente mais fumaça. Essa questão de sabor e fumaça, ela tem que vir sempre muito equilibrada com o controle de calor. Esses dois roches você consegue produzir o mesmo volume de fumaça, ter o mesmo sabor, só que uma sessão nesse aqui pode durar pelo menos 20 minutos a mais porque vai mais tabaco para você fazer o preparo dele. Entende o ponto que eu quero chegar? E aí a galera acaba me perguntando por que eu gosto muito de usar o Pro Hookah. E a verdade é que ele é um meio termo de tudo. Ele não é nem fundo demais, nem raso demais. Pino central dele não me deixa colocar tanto tabaco, então a sessão não fica uma sessão tão gastona, mas ela consegue me entregar mais de 1 hora de sessão. E tem a questão de que o controle de calor nele também acaba sendo fácil. Fora a questão de que o roche é um puta roche bonito, né? Não tem também muito o que comentar em relação a isso. E eu quero saber de você, qual é o seu roche preferido, o roche que você mais usa, que você gosta, um roche que você gostaria de ter, sei lá, vamos repartir informações, opiniões e gostos aqui embaixo nos comentários. Se você quiser comprar qualquer roche para o seu setup, dá uma olhada no site do zagabriaruca.com.br, usa o nosso cupom que é o do Macário, vai te ajudar a ganhar um desconto top, o site já é barato, pode pagar Pix, pagar boleto, você vai ter mais desconto e a gente tá aqui para tentar ajudar você. Gostou do vídeo? Quer ver mais vídeos que nem esse? Você pode clicar ali embaixo para dar um joinha, clica aqui na nossa carinha para você poder se inscrever, tem esses outros 2 conteúdos caso queira assistir também e a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo, tamo junto, Xablau, é nóis rapaziada, bora, que eu tenho que fumar um roche aqui agora, eu me falei tanto de roche, como que eu não vou fazer um? Pegar um carvão, hein?